Amados irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Que grande alegria para nós essa noite podermos voltar a expor as Sagradas Escrituras no culto solene, com a presença de irmãos queridos, tendo as portas do nosso templo abertas para que nós possamos ouvir a doce voz do Senhor. Temos muito que agradecer a Deus essa noite por nos trazer de volta a esse lugar tão querido que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Acopiara, Ceará. E para esse culto de retorno, eu gostaria de trazer um texto que não é estranho a essa igreja e nem mesmo é estranho àqueles que já tiveram a oportunidade de me ouvir expor as Escrituras algumas vezes. Esse texto ele fala da conduta da igreja primitiva em face a um momento muito difícil de perseguição, de prova, de aflição, onde os nossos irmãos tiveram que resistir firmemente e perseverarem intensamente para que a palavra de Deus continuasse a ser pregada. O texto que quero falar essa noite vai nos apresentar o modo como a igreja do Senhor agiu no primeiro século, diante das suas lutas e perseguições. Convido você a refletir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. Eu peço aos amados irmãos que aqui estão, que acompanhem silenciosamente a leitura desse texto, enquanto eu o exponho e leio e exponho para a nossa edificação. O texto sagrado nos diz exatamente assim, Atos 4, de 23 a 31. Creio que todos acharam, diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Ó Deus de amor e graça, pedimos a iluminação necessária para expor essa porção das Sagradas Escrituras. Nossos irmãos que aqui vieram e nossos irmãos que nos assistem de suas residências neste momento são, sem sombra de dúvidas, servos do Senhor e que necessitam do consolo que advém das Sagradas Escrituras. A despeito, Senhor, de haver eu pensado em muitas passagens da Escritura para essa noite, todavia teu Santo Espírito me inclina única e tão somente a falar acerca dessa porção bíblica. Peço ao Senhor que misericordiosamente, graciosamente, conduza-nos pela tua palavra essa noite, porque sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar acerca do tema como agirmos diante das diversidades. Como agirmos diante das adversidades.
Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um relato escrito pelo Dr. Lucas acerca de um momento difícil enfrentado pelos nossos irmãos Pedro e João. O contexto dessa passagem se inicia lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O nosso tempo é curto para que nós possamos explorar como nós gostaríamos, mas o que ocorreu aqui nessa passagem é que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo de Jerusalém com o propósito de adorarem a Deus, de servirem ao Senhor. Quando se aproximam daquele templo, havia junto à porta um coxo pedindo esmolas. Pedro fita o seu olhar naquele homem e lhe diz que não possui prata e nem mesmo ouro, mas o que ele tem, isso o dará. Levanta e anda em nome de Jesus. Houve então um milagre naquele lugar. Em nome de Jesus, ou seja, pela ação de Jesus Cristo, aquele coxo conhecido das pessoas que esmolava a porta do templo foi curado da sua enfermidade. E não podendo conter a imensa alegria que sentia, ele adentrou o templo pulando e louvando o nome do nosso Senhor. Aquilo atraiu as pessoas que logo se chegaram e ficaram admiradas de Pedro e João. Pedro e João rapidamente explicam que aquele homem está em pé não por obra deles, mas por obra de Cristo Jesus. O mesmo Jesus que algum tempo atrás fora crucificado ali naquela região, que era conhecido de todos como Filho de Deus, como homem de Deus e que realizou coisas fantásticas. As pessoas se incomodam com o discurso de Pedro. As autoridades religiosas se chegam e ordenam a eles que não falem no nome de Jesus. Eles são então presos, eles comparecem perante o Sinédrio, que é a reunião de oração, era uma reunião administrativa também, era um conselho de anciãos para decidir o que de fato fariam com Pedro e João. Pedro e João são ameaçados, eles são maltratados, eles são humilhados e são instigados a que não preguem mais no nome do Senhor Jesus. Naquele contexto, Pedro fala que não pode jamais deixar de falar das coisas que viu e ouviu. E então eles são soltos pela graça de Deus, e uma vez soltos, se dá a passagem que nós temos diante de nós esta noite. Há 3 coisas que sempre me chamam bastante a atenção nesse texto. A primeira delas é que, diante daquela adversidade, logo após aquele momento de tribulação, Pedro e João buscam os irmãos para compartilhar o que aconteceu e, ao mesmo tempo, para se fortalecerem por meio da oração. Se você perceber, o verso 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Queridos irmãos, nós não fomos recriados por Deus em Cristo Jesus para vivermos solitários em nossas batalhas. Uma vez que agora nós somos igreja do Senhor, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, um dos grandes princípios que fazem parte de uma comunidade, de uma igreja, é o companheirismo e também, queridos irmãos, o desejo de estarmos juntos. Eu tenho certeza, queridos, que vocês que vieram aqui essa noite e os demais que não puderam vir ou estão receosos de voltar aqui ainda, ansiavam por esse dia. Desejavam logo poder reencontrar os irmãos e têm, sem sombra de dúvidas, orado a Deus para que esse tempo difícil passe e, ao passar esse tempo difícil, eles possam reencontrar as pessoas, abraçar as pessoas e estreitar ainda mais a comunhão com as pessoas. Reencontrar os irmãos em Cristo, reencontrar os familiares que já não vêm há vários meses e poderem assim ir e vir e se relacionar. Aqueles irmãos tão logo se viram
desvencilhados daquela perseguição daquele momento, daquele ar de perigo e aquele cheiro de morte, digamos assim, eles foram até onde os irmãos se reuniam para orar. Querida igreja, é indispensável que, como povo de Deus, como servos do Senhor, nós possamos viver desejosos de estarmos unidos uns com os outros na verdadeira comunhão dos santos. É preciso que nós possamos compartilhar as cargas uns dos outros, as lutas uns com os outros e, mais do que isso, possamos compartilhar também as vitórias que o Senhor nos concede. A primeira atitude daqueles irmãos, em face à adversidade, foi procurarem a igreja e se reunirem com ela, para assim encontrarem forças para prosseguir. Não leve sua carga sozinho. Eu sei que você sabe que Jesus está com você em sua luta, mas aprenda a contar com os irmãos, aprenda a contar com a igreja, aprenda a compartilhar suas necessidades. Às vezes o diabo joga na nossa mente que nós não somos amados pelos nossos irmãos em Cristo. É tudo mentira, é tudo mentira. A igreja do Senhor é uma comunidade que se ama. Não podemos, infelizmente, estar todo o tempo uns com os outros. Mas hoje o Senhor nos deu essa alegria de estarmos aqui reunidos. Nas suas lutas, busque os irmãos. Claro, Deus acima de todas as coisas, mas também os nossos irmãos diante das suas lutas. A segunda questão que me chama a atenção e que ocupa a maior parte do texto é que os nossos irmãos se reuniram para orar diante daquele problema. E a oração desses irmãos nos ensina muitas coisas. A primeira dessas coisas é que eles oravam de forma unânime. Havia comunhão na oração daqueles irmãos. O texto diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram. A Bíblia fala que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se uma sociedade, uma empresa, um comércio, uma família estiver em conflito e dividida, ela não pode subsistir. Aqueles irmãos, eles oraram juntos, mas o pensamento deles era unânime. E eles se voltaram para Deus, compartilhando a mesma crença e a mesma fé. E a segunda questão, que também nos chama a atenção nesse texto, é que a oração deles foi feita na presença de um Deus, ou do Deus, que eles creem ser Deus soberano. Queridos, nesse texto nós lemos na parte B do versículo 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, verso 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Quando eles começam a orar a Deus, eles o louvam pela sua soberania. Eles estão reconhecendo que o Deus que eles servem é o Deus criador e sustentador de todas as coisas, que é soberano e que na sua soberania aprouve a ele revelar pelo Espírito Santo a Davi, no Salmo de número 2, que os gentios e as autoridades se levantariam contra o ungido do Senhor. E de fato, quando se levantavam ali em Jerusalém para perseguir a Pedro e a João e aos demais apóstolos e ao restante da igreja, não eram, meus queridos, as pessoas que eles estavam perseguindo necessariamente em primeiro lugar, mas ao perseguirem a igreja, estavam perseguindo o Senhor da igreja, estavam se levantando contra o Senhor, estavam rejeitando o Senhor novamente. Já não bastasse toda a rejeição que Cristo sofreu, agora a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, continuava a ser rejeitada
por aquelas autoridades, perseguida por aquelas autoridades. Mas os nossos queridos irmãos, eles confiavam que Deus estava no controle de todas as coisas, eles confiavam nas Escrituras e criam que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e que o que eles estavam vivenciando estava pré-determinado para eles e pré-revelado a eles no livro dos Salmos. Em outras palavras, eles estavam orando diante de um Deus que eles sabiam que tinha a vida deles nas mãos. Ah, querida igreja, a vida dessa igreja, a vida de cada um de vocês e cada um dos que aqui estão para ouvir a palavra essa noite, está nas mãos de Deus. Deus sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Nada foge ao controle soberano de Deus. E se na soberania de Deus há no nosso caminho algumas provas, elas não vêm para nos destruir e arrasar, mas elas vêm para fortalecer a nossa fé e nos fazer confiarmos ainda mais no Senhor. Vocês que aí estão em cima, a palavra de Deus nos revela nesse texto que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas. Nós, queridos irmãos, não devemos ter medo, nos angustiarmos, nos assustarmos e nos assombrarmos, porque Deus é quem governa todas as coisas. E eles então, na oração, citam as Escrituras. E se tem algo que traz fé e força para nós, são as Sagradas Escrituras. Aquela igreja não tinha o acesso à Bíblia que nós temos hoje, mas percebam vocês que eles tinham a Escritura em sua mente, eles citam de cor e unânimes, em oração, as Sagradas Escrituras. E aí então eles olham para as Escrituras e olham para os momentos que eles estão passando, e aí no verso 27 eles prosseguem dizendo: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, vejam vocês, para fazerem, no verso 28, tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles louvam a Deus, porque eles confiam em Deus. Eles sabem que Deus está no controle. Eles sabem que o Senhor não os desamparará, não os abandonará, não esquecerá deles jamais, e que tudo está no governo de Deus. Irmãos, o dia de hoje foi o dia que o Senhor determinou para nós nos reencontrarmos aqui. É interessante que no caso da nossa igreja nós já tínhamos autorização para reunir antes, mas em todos os momentos que buscamos a Deus, as decisões do nosso conselho foram unânimes em entender que a noite de hoje era o melhor momento para isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Amém. E então eles oram e dizem: Senhor, o Senhor é soberano. Tudo o que estamos passando está no controle do Senhor. Deus está no controle da sua vida. Eu pensei em tantos textos para hoje à noite, mas veio esse texto ao meu coração. Confie no Senhor, nosso Deus. Prosseguindo, irmãos, vem a terceira parte dessa passagem. No primeiro momento, eles procuram os irmãos para compartilhar as adversidades. No segundo momento, eles oram, louvando a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no controle das adversidades. E em terceiro lugar, eles pedem forças para continuarem a obra do Senhor sem desistirem jamais. E pedem ainda que Deus derrame suas bênçãos e realize sua obra no meio deles. Diz o verso 29 em diante: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome
do teu santo servo Jesus. A oração deles é bem simples. Eles dizem: Senhor, olha para as ameaças deles, olha para o que estão falando contra nós, contra o Senhor, olha para o levante que está existindo aqui contra a tua igreja. Mas quanto a nós, Senhor, nos concede intrepidez, ousadia, coragem para continuarmos expondo a tua palavra. Às vezes você diz assim: o que eu vou pedir a Deus diante das minhas lutas? A gente pede que o Senhor remova a prova, afaste, traga cura. Estamos orando e é legítimo que assim façamos, para que venha uma cura para essa doença, para que logo tenha uma vacina, para que nós possamos voltar às nossas rotinas tão agradáveis, tanto aqui na igreja quanto fora da igreja. Mas, queridos, nós também deveríamos orar e pedir ao nosso Deus forças para suportarmos o momento difícil e seguirmos confiantes na presença e na glória do Senhor. Fazer o que agrada ao Senhor. Nós temos que orar e pedir a Deus forças para estarmos de pé, forças para trabalharmos pelo Senhor, forças para não desistirmos, forças para proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus, forças para não desistirmos, forças para com ousadia continuar a obra, mesmo que isso nos custe, às vezes, a própria vida. Precisamos de coragem, e Deus tem essa coragem para nos dar. E aí eles confiavam que quem faria a obra, quem transformaria vidas, quem curaria pessoas, quem operaria maravilhas, não seriam eles, mas Deus. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio de nós, não, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aquele coxo foi curado por Jesus. Ele se levantou por Jesus. O nome proclamado foi o de Jesus. Era pelo nome de Jesus que eles estavam sendo perseguidos. E eles confiam que o Senhor, soberano sobre a sua obra, continuará a exercê-la para a glória de Deus. Queridos, nada pode destruir a igreja. Vocês veem que nesses dias todos, 4 meses, sem reunir aqui, a igreja não foi destruída. Ela foi provada. Nós fomos testados, desafiados. Teve momentos de que sentimos tristeza, outros alegria, mas Deus nos sustentou e nós continuamos a igreja dele até o fim. E assim será até que ele volte. E aí então vem o verso 31, com ele também eu quero encerrar. Ele diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sempre, eu já comentei isso aqui outras vezes, quando eles pedem ousadia para pregar, o Senhor lhes dá ousadia para pregar. Eles ficam cheios do Espírito Santo. E qual o efeito imediato de ser cheio do Espírito Santo? É proclamar a palavra de Deus. Esse é um princípio tão interessante na ação do Espírito Santo na vida daquela igreja. Jesus disse que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com poder. Então, quando o Espírito veio sobre eles, aí sim, eles ganharam o mundo para pregar o Evangelho. Sempre que estamos cheios do Espírito Santo, uma das marcas principais disso é o desejo de fazer a obra de Deus, de proclamar a obra do Senhor. O ardor missionário em nossos corações, o desejo de evangelizar, seja em tempos de Covid ou sem Covid, é algo que ocupa o coração, irmãos, que está cheio do Espírito Santo de Deus. E é interessante que quando a obra a ser feita é de Deus, quando ela é realizada na dependência de Deus, quando estamos cheios do Espírito de Deus, os frutos logo vêm. E diz no verso 32
que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. O resultado eram muitas vidas salvas. Sabe qual vai ser o resultado da sua vida se ela estiver de fato cheia do Espírito? É que muitas vidas serão salvas, porque você proclamará com coragem a palavra. Será perseguido por isso, mas muitos escolhidos de Deus ouvirão a voz do Senhor proclamada por você e se voltarão para Deus. Portanto, a minha palavra essa noite, para retomarmos os cultos, é: não desanimemos. Continuemos firmes, proclamando as Escrituras, porque o Senhor há de abençoar a sua obra. Fique com Deus e que a paz e a graça do Senhor te sustente. Nós vamos orar nesse momento. E após a oração, eu impetrarei a bênção do Senhor e que você possa retornar ao seu lar feliz e satisfeito em Cristo Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor usa esse texto para falar ao nosso coração. Suplicamos a Ti a Tua maravilhosa graça e pedimos ao Senhor que nos mova ao centro da Tua vontade. Que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre a Tua igreja mais e mais, que cheios dele, que cheios do Teu Espírito que já habita em nós possamos ter intrepidez para anunciar o Teu nome e fazer conhecida a Tua vontade. Obrigado por nos trazer de volta a esse lugar e pedimos ao Senhor que faça a Tua obra entre nós conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Recebei, pois, a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, segui a paz e ide em paz, que Deus os abençoe. E se Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos aqui para ouvir novamente as Sagradas Escrituras. Essa mensagem está sendo vinculada também no canal da nossa igreja, e que você que nos assiste de sua casa seja fortalecido com essa palavra. Ore sempre por sua vida e pela obra do Senhor aqui. Em nome de Jesus. Amém.